pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Celso Ramos. Aqui no Fica em Casa Aprendendo, nós vamos agora estudar, pessoal, glicídios, tá? Esse tipo de molécula é mais conhecido como carboidratos. Então nós vamos entender o que são os glicídios e vamos falar sobre a classificação deles. Uma aula bem simples e a gente vai falar de forma bem direta, tá? Então, o que são glicídios? Glicídios são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio. São chamados de açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. Então, tudo isso aqui é o sinônimo para um mesmo tipo de molécula. Então, como a gente pode perceber, o termo carboidrato vem de carbono hidratado. Você tem a molécula de água juntamente com átomos de carbono. Então, você vai encontrar basicamente esses três elementos químicos aí, né? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, ok? E, como eu já falei para vocês, nós vamos encontrar hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1, ok? Ou seja, essa aqui é a fórmula geral dos carboidratos. Nós vamos encontrar o carbono, átomos de carbono, associado com molécula de água, né? H2O. E aí, como exemplo de glicídios, nós podemos citar as massas em geral, né? Nós encontramos carboidratos em pães, em bolos, macarrão, né? Arroz. Geralmente a gente associa carboidrato com açúcares. Eles são açúcares, só que existe uma grande quantidade de carboidratos que eles não têm esse sabor adocicado, né? É o exemplo das massas em geral, ok? E aí, como eu já falei para vocês, nós podemos citar o açúcar de cozinha, que é conhecido como sacarose, né? A gente sabe que o açúcar de cozinha, que é chamado de sacarose, ele é conhecido como um disacarídeo, né? Que é uma classificação de carboidrato que nós vamos estudar logo mais adiante, ok? E ele é principalmente extraído do caldo de cana, tá? Daquele líquidozinho que a gente retira ali da cana de açúcar. Mas nós vamos encontrar também carboidratos nos açúcares encontrados nas frutas, né? O açúcar da fruta é conhecido como frutose, certo? Diferente da sacarose que eu mencionei anteriormente para vocês. Nós encontramos também, como exemplo de carboidrato, o açúcar do leite, que é conhecido como lactose. É um outro tipo de carboidrato que nós vamos trabalhar também aqui nessa aula, ok? E além de haver carboidratos que vão fornecer energia para os seres vivos, nós vamos encontrar carboidratos que vão fazer parte da constituição química dos organismos vivos. É o exemplo do caso da celulose. Então nós temos aqui, ó, células vegetais, tá? Essas células vegetais, como toda e qualquer célula, ela possui as estruturas básicas da célula, que é a membrana plasmática, o citoplasma, tá? E o núcleo. Só que além dessas três estruturas, nós vamos encontrar um envoltório externo, como se fosse uma armadura protegendo essa célula. Essa estrutura é chamada de parede celular, que a gente pode ver destacado aqui de verde. Então, a parede celular das células vegetais, ela é constituída por um tipo de carboidrato que é chamado de celulose. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui fibras de celulose formando aqui, ó, essa parede celular. Além de ter carboidratos, no caso da celulose, que vai estar envolvido com a formação da parede celular das células vegetais, nós vamos encontrar outro tipo de carboidrato estrutural que vai fazer parte da constituição química, por exemplo, do exoesqueleto dos insetos ou dos artrópodes em geral. O que é um exoesqueleto? Um esqueleto externo. Então, essa carapaça que nós vamos encontrar em artrópodes, ela é feita de um polissacarídeo, né? Que é um tipo de carboidrato. Esse polissacarídeo ele é conhecido como quitina. Então, no caso desse polissacarídeo, que é a quitina, ela é formada por várias moléculas de carboidratos, várias moléculas simples de carboidratos.
Por isso que a gente tem esse nome, polissacarídeo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, quando a gente mencionar sobre a classificação. Então, nós encontramos também, pessoal, glicídio ou carboidrato nos ácidos nucleicos, né, que é o exemplo do DNA e do RNA. O DNA é o nosso material genético, né, pessoal? E no caso do RNA, ele é uma molécula que vai ser ela vai fazer com que a célula entenda, por exemplo, a informação genética do DNA, certo? Então, nessas duas moléculas aqui, que a gente chama de ácidos nucleicos, nós encontramos glicídios, tá? Nesse caso, ele vai fazer parte do açúcar, que é chamado de pentose. Pentose é um açúcar que tem 5 átomos de carbono. Por isso que tem esse termo, pente, esse PENT, quer dizer que tem 5 átomos de carbono, ok? Então, aqui, ó, nós encontramos uma pentose aqui, ó. Nós encontramos também pentose aqui, ok? Nós encontramos pentoses no DNA e no RNA. Cada molécula dessa que vocês podem ver aqui, a gente chama de nucleotídeo, certo? Nucleotídeo. Todo nucleotídeo tem uma base nitrogenada, tem um açúcar, que é uma pentose, e tem um agrupamento fosfato. Nesse caso, o açúcar da molécula de DNA, ele é chamado de desoxirribose, ok? Desoxirribose. E o açúcar que forma a molécula de RNA, que está contido nesse nucleotídeo aqui, ele é chamado de ribose. Então, nós encontramos carboidratos, glicídios no DNA e no RNA. Ok, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Essas duas figuras que vocês podem observar são moléculas de carboidratos que nós encontramos no DNA e no RNA. Eu apenas peguei essa parte aqui, ó, essa porção aqui, e estou detalhando mais, ok? Então, esse aqui é o açúcar que nós vamos encontrar na molécula de DNA. E esse aqui, ó, é a pentose encontrada na molécula de RNA. O que vocês podem perceber de diferente entre essas duas moléculas? É a falta de oxigênio na desoxirribose. E a presença do oxigênio, juntamente com o hidrogênio, na ribose. Esse agrupamento aqui a gente chama de hidroxila. Ok? Então, ela teve essa pequena diferença apenas na presença ou na ausência do oxigênio. Tá? Classificação dos carboidratos. Eles são classificados em 3 classes de carboidratos. Nós temos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, o que diferencia cada classe da outra é o nível de complexidade, o tamanho da molécula. Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui a classificação dos glicídios. Primeiramente, falando aqui dos monossacarídeos, ok? Os monossacarídeos são conhecidos como glicídios mais simples. São moléculas menores. Nós vamos encontrar glicídios com átomos de carbono que varia de 3 a 7 átomos. Essa aqui é a fórmula geral dos monossacarídeos. CnH2ON. O que seria esse N? N representa o número de átomos de carbono, onde esse N varia de 3 a no máximo 7 átomos de carbono. Quando eu tenho 3 átomos de carbono, a gente chama esse monossacarídeo de triose. Então, eu só substituo no lugar da letra N, eu vou colocar o número 3. Então, é C3H6O3. Por que ficou H6? Porque você olha aqui na fórmula geral, tem um 2 aqui, ó. 2 vezes N. Se eu tiver um 3 no lugar de N, fica 2 vezes 3 igual a 6. Ok? Os monossacarídeos que têm 4 átomos de carbono são chamados de tetrose. Lembra? Tetra vem de 4. Lembra que o Brasil, quando tinha 4 títulos mundiais, ele era tetra? Então, 4, ok?
C4, H2, H8O4, ok? Se eu tiver um monossacarídeo com 5 átomos de carbono, 5 vem a palavra pente, ok? Pentose. Eu tenho C5H10O5. Hexose, 6 átomos de carbono. Lembrando que sempre o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de oxigênio, porque vamos lembrar que a proporção de hidrogênio e oxigênio é de 2 para 1. Então eu tenho o dobro de hidrogênio, ok? E a maior átomo, aliás, a maior molécula de monossacarídeo são as heptoses, ok? Que tem aqui, ó, C7H14O7. Tá, pessoal? Agora, eu tenho aqui alguns exemplos de monossacarídeos, tá? O exemplo que a gente mais conhece, ouve falar, é a glicose, ok? A glicose, como vocês podem perceber, ela é uma hexose. É um monossacarídeo que tem 6 átomos de carbono. Já no caso da frutose, ela só tem 5. Ela é uma... Aliás, ela é uma hexose também, tá? Ela também é uma hexose. A gente encontra a frutose, pessoal, no açúcar das frutas, né? Um outro exemplo aqui, ó, é a galactose, um açúcar que a gente encontra no leite. Inclusive, tem pessoas que têm intolerância à lactose. Que essa lactose, ela é formada por galactose. Então, presta bem atenção. Nós temos um monossacarídeo muito simples, que é chamado de galactose, que ajuda a formar um açúcar mais complexo, que é chamado de lactose. Ok? Outro exemplo aqui, ó, é a ribose, encontrada na molécula de RNA, e aqui a desoxirribose, que ela é encontrada na molécula de DNA. Ok, pessoal? Agora, falando dos disacarídeos, que são moléculas maiores que os monossacarídeos. Um disacarídeo, ele é constituído pela união de 2 monossacarídeos. Olha, o termo mono quer dizer um açúcar simples, ok? Que são aqueles que a gente já olhou aqui, que a gente estava estudando anteriormente. Os disacarídeos são formados por monossacarídeos. Nesse caso, 2 monossacarídeos. Por isso que a gente encontra aqui, ó, esse radical di. Di quer dizer 2. 2 açúcares simples, ok? Então, quais são os disacarídeos mais conhecidos? Que geralmente a gente vai encontrar alguma questão, uma prova. Então, nós temos aqui, ó, a sacarose. O açúcar que a gente encontra na cozinha, né? Sacarose. Que a gente obtém principalmente da cana de açúcar. Olha o que ele é feito. Ele é feito pela união de 2 monossacarídeos. Nós vamos encontrar a glicose unida com a frutose. Ok? Se eu tiver glicose e frutose, eu vou ter como resultado o disacarídeo sacarose. Se eu tiver a união de glicose e galactose, eu vou ter como resultado a molécula lactose, que é um disacarídeo. A maltose é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos. Quais são? Glicose unida com glicose. Vocês percebem que sempre você vai ter a glicose presente. Ok? O que vai diferenciar é o par que vai estar junto com essa molécula de glicose. No caso, a frutose vai estar aqui ajudando a formar a sacarose. A galactose vai estar aqui ajudando a formar a lactose, ok? O açúcar do leite. E a glicose, juntamente com a glicose, forma a maltose. A maltose nós vamos encontrar no malte, ok, pessoal? Então, como é que como é que uma molécula de disacarídeo se forma? Para se formar uma molécula de disacarídeo, eu preciso ter um tipo de reação química chamada de síntese por desidratação. Síntese por desidratação. O que isso quer dizer? Eu tenho uma molécula que está sendo sintetizada, produzida, mas para que ela possa ser produzida, eu tive que desidratar
Desidratar quem? 2 reagentes. Quais são os reagentes que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho glicose e glicose. Para unir essas duas glicoses, eu tive que tirar OH dessa molécula e H dessa outra molécula. Eu tenho OH com H, forma uma molécula de água, H2O. Eu tirei a molécula de água, eu estou desidratando. Havendo essa desidratação, eu vou unir essas duas moléculas de monossacarídeos, formando uma única molécula, que é o disacarídeo. Então, isso aqui é um exemplo de síntese por desidratação. Isso aqui acontece, para que ocorra isso aqui, tem que ter uma enzima, tá, pessoal? Isso não acontece de forma natural ou sem a ajuda de um catalisador biológico. Precisa de um catalisador, tá, pessoal? Polissacarídeos. O que são os polissacarídeos? Que é a classe mais complexa de carboidratos. Polissacarídeos são grupos de glicídios cujas moléculas não apresentam sabor adocicado, embora sejam formadas pela união de centenas ou mesmo de milhares de monossacarídeos. Então, eu posso ter vários monossacarídeos unidos, mas essa molécula não vai trazer um sabor adocicado. Nós vamos encontrar polissacarídeos nas massas em geral, ok? O exemplo que eu posso citar para vocês é o amido, ok? O amido. Então, um polissacarídeo é uma molécula enorme, formada por várias moléculas que se juntam entre si, que se repetem. Daí o termo poli. Poli quer dizer vários. E sacarídeo, vários açúcares simples, que se juntam, ok? A gente pode dizer que os polissacarídeos são considerados como macromoléculas, ou seja, moléculas grandes. Tá, pessoal? Exemplo de polissacarídeo é o glicogênio. O glicogênio, ele é formado por várias moléculas de glicose. Cada hexágono que você pode perceber aí é uma molécula de glicose que está unida com a outra. Então, um glicogênio formado por várias moléculas de glicose. Outro exemplo aqui que a gente pode citar, pessoal, olha aqui, ó. No caso, os polissacarídeos, eles são formados pela união de monossacarídeos que estão unidos entre si por ligações chamadas de ligações glicosídicas, tá? São as ligações glicosídicas. Outro exemplo de polissacarídeo aqui, ó, o N-acetilglicosamina, encontrado na quitina. Quitina é o material feito que forma, por exemplo, o exoesqueleto dos insetos, dos artrópodes, ok? Que é aquela carapaça dos insetos. Então, essas aqui, ó, a gente pode perceber, é a estrutura química do polissacarídeo que forma esse tipo de material, a carapaça dos insetos, por exemplo. Aqui é outro exemplo de polissacarídeo, o amido. O amido que a gente encontra no milho, o amido que a gente encontra na massa de fazer papinha para bebê, por exemplo, tá? Você vai perceber que ele tem milhares de moléculas de glicose. Como vocês podem perceber, tem aqui, ó, uma chave em colchete, dizendo que aqui eu posso ter de 300 a 600 moléculas que ficam se repetindo, tá? E isso aqui, pessoal, cada molécula dessa, quando ela é quebrada no interior da célula, pelo mecanismo de respiração celular, ela vai fornecer energia para o indivíduo. Então, os carboidratos, em geral, eles fornecem energia, são fontes energéticas. Os carboidratos, eles são produzidos, pessoal, principalmente no processo de fotossíntese, tá? Então, a gente encontra aqui, ó, o processo fotossintético é o maior produtor de carboidrato, onde você encontra aqui a água, juntamente com o gás carbônico, vão se unir no processo fotossintético para formar o carboidrato, ok? Então, é muito simples. Carboidratos são moléculas energéticas que trazem energia, logicamente, para os indivíduos que a consomem, ok? Porque nós somos indivíduos heterótrofos, porque nós não conseguimos produzir essas moléculas. Nós precisamos estar absorvendo ela constantemente. Então, pessoal, hoje nós vimos uma classificação geral dos carboidratos. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.